Olá, estudantes da LC45. Em continuação, estamos aqui falando acerca das penalidades, né? As penalidades do 135 ao 152. Estamos no 143, que trata sobre a acumulação ilegal. Estamos falando sobre o processo administrativo disciplinar, mais especificamente sobre a comissão, que vai instaurar esse processo administrativo disciplinar. E coloquei aqui uma linha do tempo, já lemos o parágrafo 6º, mas vamos ler novamente com essa linha do tempo para ficar mais organizado em sua mente. A comissão lavrará em até 3 dias após a publicação do ato que a constitui. Então, está aqui a publicação do ato. Vou colocar mais para baixo. Está aqui a publicação do ato. 3 dias é o prazo para lavrar o termo de indiciamento, em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo 3º, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de seu superior hierárquico imediato para no prazo de 5 dias úteis. Então, aqui 5 dias úteis depois do termo de indiciamento, o indiciado vai o quê? Apresentar defesa escrita. Aqui, ó. Defesa escrita. Certo? Assegurando-se vista do processo na repartição, observado, se for o caso disposto nos artigos 174 e 175. O que fala os artigos 174 e 175? 174. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital publicado no Diário Oficial do Município, em jornal de circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Na hipótese desse artigo, o prazo para defesa será de 15 dias úteis a partir da última publicação do edital. Certo? Então, não sabem onde está o indiciado. A eles colocam lá no Diário Oficial e, nessa hipótese, o indiciado tem 15 dias úteis para apresentar a sua defesa. E o 175? Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará servidor estável para atuar como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado, na falta de defensor dativo. Então é bem simples aqui, essa palavra revel é muito específica, né? Ela se refere justamente à pessoa que foi citada, mas não usou o seu direito, não compareceu para executar a sua defesa. Neste caso entra o tal defensor dativo, que dativo vem de doar, né? De doação, de dar. Então o defensor dativo tem esse nome justamente porque é doado por direito, né, ao citado, para que alguém possa defender, já que ele não está presente. Então, continuando. Parágrafo 7º. A apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor em que. Então, sobre esse relatório conclusivo, coloquei aqui, ó, esse intervalo aqui, ele não diz o tempo em que ele vai elaborar esse relatório. Mas esse relatório deve ter o quê? Vamos grifar aqui para vocês. Ops, não está dando certo. Agora deu.
Resumo das peças principais dos autos. Opinião sobre a licitude da acumulação. Indicará o respectivo dispositivo legal, né, a tipicidade, remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Certo. Então, essas 4 fases aqui. No prazo de 5 dias úteis contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Mais uma vez aqui, ó, mais um intervalozinho, até a decisão da autoridade julgadora. 9. Salvo quando comprovado que o servidor tinha conhecimento da irregularidade da acumulação por ter firmado declaração de não acumulação ao ser investido no cargo, a formalização de opção firmada pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do cargo. Certo? Então, nesse caso aqui, como que eu posso falar? Pressupõe-se a inocência, né, do réu. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão. Só que se tiver má-fé, pena é grave, demissão. Destituição de cargo em comissão, caso não seja servidor efetivo, ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias. Coloquei isso em algum lugar? Não. Mas está aqui grifado. Contados da data da publicação do ato. Então, todo esse rito aqui, né? Ele não pode passar de 30 dias. Só que temos, 5, 10, 13, né? 13 dias. E aqui está falando que não pode passar de 30 dias. Ok. Contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias exigirem. Então, não pode passar de 30, mas se as circunstâncias exigirem, pode chegar a 45. O procedimento sumário é regido pelas disposições desse artigo, observado-se, no que for aplicável subsidiariamente, as disposições dos títulos 4 e 5 desta lei complementar. O título 4 trata do regime disciplinar e o título 5 da sindicância e processo administrativo disciplinar. Continuando, 144 será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor inativo que houver praticado na atividade, falta punível com a demissão. Durante a atividade, então, não houve ali o julgamento, só que após ele receber a disponibilidade ou a aposentadoria, foi encontrado que durante a atividade, né, foi julgado algo errado que ele fez ali, e então essa disponibilidade ou aposentadoria é cassada. A destituição do cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicado nos casos de infração sujeita a penalidade de demissão. Então, o servidor efetivo é demitido e o comissionado é destituído quando incorre nas mesmas penas de demissão do servidor efetivo. Constatada a hipótese de que trata esse artigo, a exoneração efetuada nos termos do parágrafo 3º do artigo 34 será convertida em destituição de cargo em comissão. Então, temos que ver aí o parágrafo 3º do artigo 34, né? Sem preguicinha nenhuma, não pode agir de forma desiduosa, lembra?
34. Página 34, certo, artigo 34, para a exoneração do cargo e comissão, a dispensa da função de confiança, a juiz da autoridade competente a pedido do próprio servidor, certo? Então, por vontade própria ou de ofício por uma autoridade competente. Dessa forma que se exonera um comissionado ou alguém de uma função de confiança. E o 146. A demissão ou a destituição do cargo em comissão, nos casos dos incisos 5, 9, 11, 12 do artigo 142, implica a indisponibilidade dos bens e ressarcimento erário, sem prejuízo da ação cabível. Então, coloquei aqui para vocês, fui lá buscar, fiz o trabalho. Por isso, se você está achando útil, em reconhecimento, peço que vá deixando seu like, porque pesquisei lá para vocês isso aqui, ó. Que fala, né, os incisos 5, 9, 11 e 12. Demissão ou destituição do cargo em comissão, mais indisponibilidade dos bens, ou seja, perda dos bens, né, adquiridos ilegalmente, e ainda o ressarcimento ao erário, ou seja, a reparação do dano financeiro, restituição, devolvimento dos recursos financeiros adquiridos irregularmente ao Tesouro Público. O 5 fala que da hipótese, então, desse servidor ou desse comissionado incorrer em improbidade administrativa. O 9 fala sobre a aplicação irregular do dinheiro público. E o 11 fala sobre lesão aos cofres ou patrimônio público. O 12 sobre corrupção. Certo? Tudo isso que a pessoa teve um enriquecimento ilícito, vamos dizer assim, né? Enriquecimento ilícito também é causa de improbidade administrativa. Tudo que tem a ver com ganhar dinheiro de forma ilícita. Grave assim. Aí o que acontece? Demissão, se for servidor efetivo, ou destituição do cargo em comissão, se for comissionado. Tá? E ainda perde os bens e tem que ressarcir o erário. 147. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 123, incisos 9, 10, 11 e 13, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. Agora aqui, temos aí, ó, em comum, né? O 9 é o mesmo, né, desse 1 que acabamos de ler. Também o 11, o 9 e o 11, né? Então, o que é que incompatibiliza? Ou seja, o servidor não pode mais voltar a ser servidor municipal pelo prazo de 5 anos, fica lá de gancho. O 9, acabamos de ler ali, a aplicação irregular de dinheiro público. E o 11, lesão aos cofres e ao patrimônio público. Isso tem em comum. Vamos grifar? Ficar bem na cara mesmo. O 9, veja que é o mesmo aqui, ó. Mesmo 9. O 11, veja que é o mesmo 11 aqui, ó. Certo. Então, mas também tem a questão do 10, né, inciso 10, que é revelar um segredo que a pessoa teve conhecimento em razão do cargo. E o 13, que é a acumulação ilegal de cargos, né? E parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído de cargo em comissão nas hipóteses do artigo 142, incisos 2, 5, 9 e 12. Olha o 9 de novo, ó. Aplicação irregular de dinheiro público.
Detalhe aqui também que isso aqui o pessoal realmente não gosta, hein? 12. O 12 bate com o primeiro, né? Corrupção. Então, não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por corrupção. Então, corrupção é tão grave que não tem gancho de 5 anos, não. Corrupção simplesmente não pode retornar, tá? E ainda tem o 2, que é novo aqui nessa lista, né? Crime contra a administração pública. Esse é o outro, improbidade administrativa, perde a quem incorre, né, na perda da função pública. E é isso aí, certo? Não pode retornar. Configurar abandono do cargo ou ausência injustificada do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Então temos duas coisas aqui, ó. Temos o abandono e temos a inassiduidade habitual. Isso daqui pode ser muito bem uma questão do seu concurso, tá? Qual a diferença entre abandono e inassiduidade habitual? O abandono é com a ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos, ou seja, seguidos. Então, 30 dias consecutivos ainda não há abandono, mas 31 em diante já é. Inassiduidade habitual é quando tem a falta ao serviço sem causa justificada, ou seja, de maneira injustificada, igual ao abandono, só que por 45 dias, de forma interpolada, durante o período de 12 meses. Interpolada é o mesmo que espaçada, vamos colocar dessa forma. Então, não é seguidos, mas, por exemplo, faltou, né, 2 dias ali em janeiro, 3 dias em fevereiro, e assim por diante. Se somar 45, inassiduidade habitual. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual também será adotado o procedimento sumário, que se refere ao artigo 143, observando-se especialmente que é. Então, lembra desse PAD aqui, ó, do 143? Esse PAD aqui, eu coloquei até no parágrafo 2º aqui, ó, serve tanto para acumulação ilegal quanto abandono e inassiduidade habitual. Passa pela mesma comissão, que tem essas mesmas fases de constituição, né? De colocar lá 2 servidores, instrução sumária, indiciamento, defesa, relatório, julgamento. E tem todas essas fases aqui, né? Que mostramos para vocês. Por isso que tá abrindo esse negócio, né? Entendi. E agora estamos aqui, né? Observando-se especialmente que a indicação de materialidade dar-se-á na hipótese de abandono do cargo pela indicação do período de ausência injustificada do servidor ao serviço por tempo superior a 30 dias. Vamos ler, né? Óbvio. Inassiduidade, indicação de falta de serviço justificado, lapso temporal igual ou superior a 45 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses, acabamos de ler também. E após a apresentação de defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará na hipótese de abandono do cargo sobre a falta de justa causa para ausência do serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. As penalidades disciplinadas serão aplicadas. Tá? Agora, quem são os agentes competentes para aplicar as penalidades? Ainda faltam as prescrições, certo? Então, prefeito, mesa da Câmara Municipal, caso seja no Legislativo, né?
pelo dirigente da entidade de administração indireta, administração pública indireta, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade do servidor e suspensão por tempo superior a 30 dias de servidor vinculado ao respectivo poder ou entidade. Então, a depender de onde o servidor estiver, é a autoridade competente para aplicar essas penalidades mais graves, né? Suspensão superior a 30 dias é considerado grave. Demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade. Tudo isso é grave. Mas é só essas autoridades máximas assim, vamos dizer, né? Prefeito, mesa, dirigente. Não, também tem um secretário municipal, no caso de administração direta pela mesa da Câmara Municipal e pelo dirigente da entidade de administração direta, nos casos de advertência ou suspensão, até 30 dias. Então, passou de 30 dias, no caso de suspensão, aí é a autoridade máxima. Mas antes de 30 dias, e também no caso de advertência, deixa eu grifar aqui, né? Como não é tão grave assim, vai uma autoridade de nível hierárquico um pouco menor. A competência para a aplicação da pena disciplinar é indelegável. O prefeito está ocupado, fala, não, vai você, secretário, para uma suspensão de superior a 30 dias. É errado, tá? A ação disciplinar prescreverá. Então, as prescrições. Eu coloquei aqui, ó, Vamos ler primeiro, né? Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de substituição de cargo em comissão. Ou seja, exoneração, né? 5 anos. 2 anos, suspensão. Então, levou uma suspensão aí, ela pode prescrever em 2 anos. 180 dias, quanto à advertência e multa, 6 meses. Então, o menor prazo aqui que temos é de 6 meses. Para o mais leve, que é a advertência e multa, prescreve em 6 meses. No caso de suspensão, já sobe para 2 anos. E no caso de exonerações, sobe para 5 anos. Primeiro, o prazo da prescrição começa a correr na data em que o fato se tornou conhecido. Muito bem. Prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se a infrações disciplinares capituladas também como crime. Então, se esse julgamento na esfera administrativa também simultaneamente ocorrer na esfera penal, fica aí os prazos previstos na lei penal. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, quando você abre um processo disciplinar ou uma sindicância, existe a possibilidade de inocência. Então, enquanto não se verifica a justiça, então interrompe-se o tempo de contagem de prescrição. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr por inteiro a partir do dia em que cessar essa interrupção. Bem lógico. E título 5, Sindicância e PAD. Capítulo 1, Disposições Gerais, 153. Muita calma nessa hora, respire fundo e vamos que vamos. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, instaurado através da portaria do prefeito, mesa da Câmara Municipal, dirigente de entidade da administração indireta, assegurado ao indiciado o direito de defesa e o contraditório durante seu procedimento. Apuração imediata.
não pode passar irregularidades no serviço público. Caso haja, processo administrativo disciplinar, instaurado através de portaria. Prefeito e essas autoridades máximas aqui, para abrir essa sindicância, até colocar em outra cor. Como é que se apura uma irregularidade? Abrindo uma sindicância ou um PAD. A sindicância, como meio sumário de apuração da falta ou irregularidade no serviço público, poderá ser instaurada no âmbito do poder ou autarquia em que se tiver notícia ou suspeita da ocorrência de irregularidade, mediante despacho ou portaria de autoridade competente. Então aqui estamos falando especificamente sobre sindicância, É um meio mais abreviado, mais sumário, de apuração de falta ou irregularidade no serviço público. Instauradas no âmbito do poder, mediante o quê? Despacho ou portaria da autoridade competente. Saiu um despacho, saiu uma portaria, pode ter ali a abertura de uma sindicância. O procedimento da sindicância será cometido a uma comissão de 3 servidores, designada pela autoridade que determinar sua instauração. Então veja que interessante aqui. O PAD eram 2 servidores, a sindicância, 3 servidores. Não poderá ser membro da comissão mesmo como secretário desta, parente consanguíneo ou afim, em linha reta e colateral até o 3º grau, inclusive do denunciante ou indiciado, bem como o subordinado deste. Para não puxar a sardinha para o chefe. Então, até o 3º grau. Então, essas pessoas ficam impedidas, parentes, ficam impedidos de participar da comissão e subordinado. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Então, lá no caso da comissão, tínhamos no máximo 30 dias também, mas prorrogáveis por mais 15. Nesse caso, prorrogáveis por mais 30. Creio que nesse caso talvez seja mais importante ainda para a administração pública essa apuração. A sindicância também contempla outros tipos de irregularidades, não só acumulação irregular de cargos. Podendo tal competência ser delegada a critério da autoridade que determinou sua instauração, podendo tal competência ser delegada no âmbito da administração direta a secretário municipal. Então, lembre-se, a autoridade máxima tal que abre essa sindicância por meio de uma portaria ou por um despacho tal, só que essa competência está dizendo que pode ser delegada ao secretário municipal. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 dias prorrogáveis, mas é a competência de prorrogação da duração dessa sindicância. Não precisa mais ser a abertura, sim, pela autoridade máxima, a mesa, ou o prefeito, ou o dirigente, mas a prorrogação pode ser delegável ao secretário municipal. As denúncias no caso do Poder Executivo, claro. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham identificação e endereço do denunciante e sejam formulados por escritos, confirmada sua autenticidade. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. O que caracteriza a falta de objeto de uma denúncia? O quê? Quando não configurar evidente infração disciplinar nem ilícito penal, aí arquivamento.
da sindicância poderá resultar arquivamento, né? Seria o melhor das hipóteses. Não é nada, não, deixa. Quando realmente não é nada. Aplicação da penalidade de advertência e suspensão de até 30 dias. Essa é o meio termo. E o mais grave, instauração de processo disciplinar. Então, uma sindicância pode evoluir para um processo disciplinar, sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição da penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão, cassão de aposentadoria, disponibilidade de substituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Então, olha que interessante, ó. Para que haja essas penalidades mais graves, suspensão superior a 30 dias, demissão, cassação, né, destituição, ou seja, exoneração, tem que passar por um processo disciplinar. Capítulo 2 do afastamento preventivo. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora de sindicância administrativa ou o processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, admitido sua prorrogação por igual período. Afastamento preventivo, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o procedimento. Então, estamos falando de medida cautelar, né? E aí o servidor está sendo lá apurado, alguma condição, alguma ocorrência, o servidor está andando lá no meio, né, cumprimentando as pessoas, levando bombonzinho, alguma coisa assim daí, né, pode amolecer o coração, os corações, né, influir no processo. Então essa autoridade, ela pode determinar o afastamento, né, como medida cautelar. E esse afastamento, ele pode ser no prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração, prorrogáveis por igual prazo. Então, pode chegar a 120 dias, né? Só que se terminar 120 dias e ainda o procedimento não tiver terminado, o que acontece? Aí é demais, né? A administração pública fala demais, estou enrolando demais, eu não vou ficar aqui sem o meu servidor, não. Então, aí ele volta lá fazer o quê? Se tiver que interferir, ele vai interferir. O afastamento decorrente de infração disciplinar de natureza grave poderá ser feito com prejuízo da remuneração quando existir estado de flagrância ou quando houver prova de existência de infração e indício suficiente de autoria, como necessidade de garantir a ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei. Caso essa infração, então, aqui no caput estava falando sobre afastamento remunerado, mas aqui especificamente quando a infração é grave ou se existir estado de flagrância, né? Flagrante delito, né? Foi pego no ato. Quando houver prova da existência de infração, ou senão você tem provas ou indícios suficientes de autoria, só está passando pelo rito para fazer a devida apuração. Mas está muito claro que houve sim uma irregularidade e que aquela pessoa é a autora. Então, infelizmente, o afastamento não é remunerado. Então, existe o remunerado e o não remunerado. Quando é grave, certo? Quando tem provas cabais, como se diz.
A decisão que decretar o afastamento preventivo será sempre fundamentada, obviamente. O servidor terá direito à diferença de vencimento, remuneração e a contagem de tempo de serviços relativos ao período em que tenha estado afastado preventivamente, quando do processo disciplinar não resultar pena disciplinar, ou quando esta se limitar à advertência. Você tem que pensar em tudo, né? Por isso que essa lei é longa. Está falando agora de contagem de tempo de serviço quando ele está afastado. Então, esses afastamentinhos aí, né? Esse é um direito do servidor, né? E conta isso, a diferença de vencimento ou remuneração. Conta quando ele foi declarado inocente, né? Não resultar pena disciplinar. Quando se limitar a advertência, ou quando for uma falta grave, falta leve, né? Punível com advertência. Agora, a diferença de vencimento ou remuneração por contagem de tempo de serviço correspondentes ao período de afastamento excedente do prazo previsto no caput do artigo 157. Então, ele tem direito a essa diferença em contagem de tempo correspondente ao afastamento excedente do prazo previsto no caput do artigo 157. Qual é o prazo? 60 mais 60. Então, no tempo excedente a esses 120 dias, ele tem direito. Vamos colocar aqui, ó. Que prazo é esse? 120 dias, né? Ok. Capítulo 3 do processo disciplinar. Capítulo 3 do processo disciplinar. Não coloquei aqui? Sim, coloquei. Capítulo Sindicância e Parte. Capítulo 3 do processo disciplinar. 159. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração de natureza grave praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Lembra que quando existe a possibilidade de executar uma penalidade grave, ele dizia que era necessário abrir um processo disciplinar. Que era para ser grifado assim, ó, processo disciplinar. É isso que está falando aqui, o caput. 160. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta por 3 servidores. 3 servidores de novo. Então, vimos lá na sindicância 3 servidores e o processo disciplinar também, estáveis, designado pela autoridade competente de nível igual ou superior ao indiciado. Legal. Então, mesmo nível ou superior. Tem que ser juízes, entre aspas, competentes. A comissão possuirá a seguinte composição: um presidente, um relator, um membro, 2 suplentes. Tá? Um presidente, a quem confere a direção. Vou colocar de azul aqui. Presidente, direção. Relator, responsável pela execução dos trabalhos de instrução processual, relatório dos fatos apurados e indicação preliminar da conclusão. Eita, esse relator aqui tem um peso absurdo. Alta responsabilidade, alto peso, é que ele escreve. Ele meio que enviesa a decisão, né? Um membro, com atribuição de auxiliar em todos os trabalhos da comissão. Então faz tudo aqui. 2 suplentes,
que atuarão apenas no caso de impossibilidade ou ausência de um dos titulares dos membros nos incisos 1 a 3. Certo? Então, temos aqui composta por 3 servidores, né? Um presidente, um relator e um membro. E, além desses 3 servidores, fica aí no banco de reserva 2 suplentes. Entenderam? Então, parágrafo 2º, um dos membros será preferencialmente procurador do município. Então, o procurador aí é o cara que vai participar das comissões. Será o membro auxiliando, né? Ali. Na impossibilidade de cumprimento dos dispostos no parágrafo 2º, o presidente da comissão poderá convocar servidor com atribuição de assessoria para auxiliar nos trabalhos. Então, sempre uma pessoa aí acostumada a assessorar, né? Principalmente juridicamente. Não poderá participar da comissão de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado consanguíneo ou afim em reto ou colateral até o 3º grau. Novamente, entre essa questão aqui, ó, dos 3º grau. Fica de olho, hein? Sindicância e processo disciplinar, 3º grau, estão cortados, muito próximos. É do 4º para frente. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurados o sigilo necessário, a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração pública municipal. Então, isso daqui, né, pá, como se fosse o princípio do... Como é que chama mesmo? Princípio do juiz legal? Me deu um branco aqui. Mas, enfim, tem que ter um julgamento justo. Para isso, ela tem que assegurar aí a independência, imparcialidade, sigilo, né? Para a elucidação, ou seja, esclarecimento do fato. As reuniões, sessões e audiências da comissão terão caráter reservado, para não expor, né, o que está acontecendo. Roupa suja se lava em casa, não precisa ficar todo mundo sabendo. O processo disciplinar, se vai que a pessoa é inocente, e só por ela estar passando por um julgamento, ela já suja a imagem dela. Então, o processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, inquérito e julgamento. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. Vamos lá. Fases do processo disciplinar: instauração, inquérito, né? Instauração é só o ato, inquérito é a instrução, defesa e relatório. Depois, julgamento. Bem simples. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitir sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Então, estávamos falando aqui da sindicância, né? E se eu não me engano, o prazo era de 60 dias também. Pois vocês... não, 30 dias. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Só para comparar, né? Já o processo disciplinar é o dobro. 60 dias prorrogáveis por igual período, por mais 60. Então, pode chegar a 120. Ou igual o prazo do afastamento, né? 60 mais 60 dias. Sempre que é necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos até a entrega do relatório final. Então, esses 3 servidores aí ficam
afastado das suas atribuições normais, né? Porque o normal é dedicação integral. Então, seção 1, inquérito. Inquérito. Inquérito, julgamento e revisão do processo. Vamos para as partes, então, desse processo, processo disciplinar. Inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado direito de defesa e contraditório com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Já praticamente explica o que é direito de defesa e contraditório, né? Usar todos os meios e recursos possíveis ali para se defender. Os autos da sindicância poderão integrar o processo disciplinar como peça integrante da instrução. Certo. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia dos autos ao Ministério Público independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Ou seja, não para o processo disciplinar. Viu ali que o negócio é mais embaixo, né? É um ilícito não só administrativo como penal. O que acontece? Pega esses autos, esses documentos do processo e encaminha para o Ministério Público para que ele avaliar a necessidade de abrir também um processo na esfera penal. Vai que é um enriquecimento ilícito, corrupção, alguma coisa assim, né? Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimento, acariações, investigações e diligências cabíveis. Engraçado, né, esse termo, acariação. Acariação é quando se confronta as partes, as testemunhas, os participantes, para que você apure as informações divergentes, né? Até você chegar nas informações verdadeiras. Muito engraçado, não tem nada a ver com forma cárie nos dentes, não. Acariações. Investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos, peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Elucidar, olha que palavra chique. Esclarecimento. É assegurado ao servidor indiciado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, inclusive formulando quesitos, quando se tratar de prova pericial. Então vai se defender aí como pode. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou ter nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Entendi. O presidente, que é um servidor, né? No caso, será indeferido o pedido da prova pericial quando a comprovação do fato não dependeu de conhecimento técnico-científico específico. Então, pediu um perito, mas o conhecimento não precisa de conhecimento específico, aí pedido é indeferido. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados pela inquirição, logicamente para que o chefe dê o afastamento do trabalho nesse período. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Não sendo necessário, né, a testemunha trazê-lo por escrito. Oralmente e reduzido a termo. Provavelmente isso significa ser escrito, tá? As testemunhas serão inquiridas separadamente. Para uma não, tendenciar a outra. Na hipótese de depoimento contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acariação entre os depoentes. Acariação, já falamos o que é. Então, depoimentos contraditórios, chama as testemunhas juntas e vai inquirir elas.
Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado. Agora já tem mais dados, né? E a comissão chama o acusado. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente para, né, apurar os fatos. E sempre que divergirem suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre si. Ainda bem que falamos que é acariação, né? Senão ia ficar no ar. O procurador do acusado poderá acompanhar o interrogatório e inquirir testemunhas e peritos, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se, porém, reinquiri-los por intermédio do presidente da comissão. Então, caso o procurador queira mais perguntas, ele pede ao presidente e pode reinquirir os peritos e testemunhas. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, do qual participe pelo menos um médico psiquiatra, suspendendo o processo. Então, houveram faltas, né? Mas de repente houve ali uma suspeita de sanidade mental. Aí entra mais um especialista na jogada, né? O médico psiquiatra. E suspende-se o processo, porque aí a questão de culpabilidade fica comprometida, né? Pelo estado de saúde. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Então, continua os trabalhos, né? Continuam os trabalhos e essa parte aí da averiguação do estado de saúde acontece em auto apartado e apenso, ou seja, anexo ao processo principal. 172. Tipificada a infração disciplinar, será formulado a indiciamento do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Tipificada. O que é isso? Quando você encontra as normas onde você pode encaixar essa infração disciplinar. Essa infração se refere ao artigo tal. Podemos você tipificar. Aí quando você já encontrou, isso se encaixa nesse artigo, isso naquele, você formula o indiciamento, especificando os fatos a ele imputados e as respectivas provas. Ou seja, vai construindo o relatório. Retornando. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias úteis, assegurando-se vista dos autos do processo na repartição. 10 dias úteis é o prazo para apresentar defesa escrita após o indiciado ser citado por mandado expedido pelo presidente. Então, o que temos aqui é um mandado, prazo de 10 dias para a defesa com escrita do indiciado. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias úteis. Então, se for mais complexo, né, temos mais de um indiciado, dobramos o prazo para 20 dias. Dois ou mais indiciados. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Então, esse prazo é possivelmente 2 vezes mais.
fica dobrado o prazo para diligências resputáveis indispensáveis. Diligências indispensáveis. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente no mandado de citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio. Pelo membro da comissão que promoveu a realização do ato citatório, por servidor designado pela comissão para o mister, que certificará o ocorrido, e pela declaração expressa por qualquer outro servidor público ou particular, preposto de prestador de serviço público, acompanhado de assinatura de ao menos 2 testemunhas. O que temos aqui é um caso, né, eles escrevem de uma forma diferente, mas é só assinar, colocar o ciente no mandado de citação. Então o indiciado vai e não quer assinar como ciente. E aí o que acontece, né? Aí fica mais complexo, porque aí um membro da comissão Então, um membro da comissão promoveu a realização do ato citatório. No caso de recusa em apor, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio. Então, a data ela vai ser declarada pelo membro da comissão que promoveu a realização do ato citatório, né? Em termo próprio. O indiciado não deu ciente, mas expede-se um termo próprio. E o membro da comissão vai e declara a data. Por servidor designado pela comissão para o mister, que certificará o ocorrido. Então, um servidor, a comissão vai lá e designa um servidor específico só para certificar esse ocorrido, né? Para servir como testemunha. Declaração expressa por qualquer outro servidor público ou particular preposto do prestador de serviço público, acompanhado de assinatura de ao menos 2 testemunhas. Então, pode ser qualquer servidor, só que nesse caso ele tem que ser acompanhado por 2 testemunhas. O indiciado que tudo isso para testar, né, o ciente do mandado de citação. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado sob pena de ser considerado intimado pelo simples remessa de correspondência ao endereço indicado. Então ele mudou de residência e aí ele não pode atestar desconhecimento. Não pode atestar desconhecimento porque se ele não informou a mudança, a simples remessa para o endereço anterior é considerado como citado. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias. Aliás, 174. Né? Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Município e em jornal de circulação na localidade do último domicílio conhecido para apresentar defesa. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias úteis a partir da última publicação do edital. Já tínhamos lido isso. Considerar-se-á revel ao indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. A revelia será declarada por termos nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará servidor estável para atuar como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado, na falta de defensor dativo. Já explicamos isso também. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Recebeu a defesa, a comissão vai lá e faz o relatório, onde estarão resumidas as peças principais e as provas em que se baseou.
O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade. Então, não é apenas relatar, né? É chegar a uma conclusão de inocência ou de responsabilidade. Reconhecida a responsabilidade, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Tipicidade, né? O processo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade que determinou sua instauração para julgamento. Então, a comissão terminou seu trabalho e manda para a autoridade que determinou a instauração, lembrando que as autoridades são sempre as autoridades máximas, o prefeito, ou o dirigente, ou a mesa diretora. Julgamento. E essas autoridades recebem esse relatório, que é sempre conclusivo, né? Apontando aí. E o que ela faz? No prazo de 20 dias contados do recebimento, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Se perguntar qual é o prazo para a decisão do processo disciplinar, ele faz aqui, processo disciplinar de julgamento. Após receber o relatório, a autoridade tem 20 dias. Havendo mais de um indiciado de diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1º do artigo 151. Autoridades competentes para a imposição da pena mais grave são as autoridades máximas. E demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Quais são as autoridades competentes? Vamos para o artigo 151, inciso 1º. Vou na mão mesmo. 151 não está tão longe assim, né? Chegando. 151, inciso 1º. Penalidades disciplinares. Prefeito, mesa e dirigente. Também, os mesmos autoridades máximas. Voltando. Já passamos isso aqui também. Tá, julgamento. E 179. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos. Então, basicamente, o que essa autoridade vai fazer? Vai conferir as provas com o relatório. Se o relatório for contrário, aí essa autoridade não vai acatar o relatório conclusivo, a conclusão do relatório. E quando isso acontecer, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Nossa, ele ainda pode agravar, não bateu. Abrandá-la ou isentar, ou seja, se bater ele tem que acatar, se não, ele fica livre de fazer o que ele quiser. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para a instalação de novo processo. Vício insanável, nulidade total ou parcial. E se for nulo, mesmo que parcialmente, o que acontece? Dilui aquela comissão de 3 servidores, mais os 2 suplentes, e instaura outra comissão, para instaurar um
novo processo. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 152 será responsabilizada na forma do capítulo 4 do título 4 desta lei complementar. Então temos aqui no parágrafo 2º, está fazendo algumas referências aqui que a gente precisa buscar, né? A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 152 será responsabilizada na forma do capítulo 4 do título 4 dessa lei complementar. Então, que prescrições são essas? São essas aqui do lado, certo? Prescrições de 180 dias, 2 anos ou 5 anos. Caso de advertência e multa, suspensão ou demissão, essas exonerações aqui, respectivamente. E do título 4, capítulo 4 do título 4, do que trata sobre as responsabilidades. Então, aqui fala no caso da autoridade julgadora, que são aquelas autoridades máximas de cada órgão, caso ela der causa a essas prescrições, ou seja, não houve o devido julgamento, então ela vai ser responsabilizada. Nesse capítulo, fala sobre as responsabilidades civis, penal e administrativas. É só isso. Artigo 181. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentos individuais do servidor. Então, estamos ainda falando sobre a questão da extinção de punibilidade, né? E determinação do registro do fato nos assentos ou seja, nas documentações do histórico do servidor. 182. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração de ação penal, ficando transladada na repartição. Certo? Aqui já falamos também, né? Foi para a esfera penal, vai que para um Ministério Público. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Então, primeiro você espera a conclusão do processo, para depois você poder requerer a exoneração. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo 1º, incisos 1 e 3 do artigo 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Então, o que está querendo dizer esse parágrafo único? Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo 1º, incisos 1º e 3º. Vamos ler lá. O parágrafo 1º trata de exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício trata o parágrafo 1º. No inciso 1º fala quando inabilitado no estágio probatório, ou seja, o servidor não estável que sofre exoneração porque não foi habilitado durante o seu estágio, não passou ali naqueles exames que vão avaliar, né, a meritocracia, que vão avaliar o rendimento do servidor. E o inciso 3º, ele fala sobre, em relação ao servidor não estável, nas hipóteses de declaração de desnecessidade ou extinção de cargo efetivo ou reintegração do antigo ocupante. Então, ali o cargo dele, aquela vaga dele, ficou extinta porque não tem mais necessidade. Ou foi extinto o cargo, ou foi reintegrado o antigo ocupante. Então, de toda forma, como ele ainda não é estável, ele pode ser exonerado. Só que
O que tem a ver aqui com... Por que está citando isso no parágrafo único, falando sobre processo disciplinar? Mesmo o servidor não estável, ele pode sofrer um processo disciplinar. E caso esse processo disciplinar, o que acontece? Foi instaurado um processo disciplinar. Nesse meio tempo, o servidor não estável foi exonerado, não porque terminou o processo disciplinar, mas por esses motivos falados: inabilitação em estágio probatório, ou desnecessidade ou extensão do cargo, reintegração do antigo ocupante. Aconteceu isso, o servidor não estável foi exonerado. Então, após terminado, concluído, o processo disciplinar, essa exoneração nos documentos, do servidor é convertida em demissão, porque tem sanções diferenciadas, sanções mais graves. Uma coisa é ser exonerado por esses motivos aí, que não tem a ver com... não tem a culpa do servidor. Outra coisa é sofrer um processo disciplinar e concluído como responsabilidade do servidor. 184. Serão assegurados transporte de diárias aos membros da comissão, secretário, perito e auxiliares quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Então, não vai tirar nada do bolso. Vamos para a revisão. Revisão do processo, seção 3ª. Artigo 185. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação de penalidade aplicável. 1. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Que triste, né? 2. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Então, o que vem a ser esse curador? No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. É a pessoa que vai defender ali, que vai responder pelo incapaz, já que ele tem uma incapacidade mental, então ele vai necessitar dessa pessoa, que é denominada curador. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Então, se a pessoa que requereu a revisão, ela fica encarregada de trazer as provas, o ônus da prova. Ok. A simples alegação da injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. O requerimento de revisão do processo será dirigido à autoridade que aplicou a pena, ou que a tiver confirmado em grau de recurso. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, na forma do artigo 160. Então, vai ter que julgar tudo de novo, constituir comissão tudo de novo. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário, anexo ao processo originário. Na petição inicial, o requerente poderá pedir dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que, a rolar, a comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos. O mesmo prazo, da comissão é originária, a comissão revisora também tem 60 dias. Mas aqui não fala de prorrogação, Aplica-se os trabalhos da revisão comissora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do artigo 151, que trata das pessoas competentes para a aplicação das penalidades disciplinares, Prefeito, mesa da Câmara, dirigente de entidade administrativa, ou secretário municipal para aquela suspensão inferior a 30 dias, ou advertências menos graves, vai para o secretário municipal. E a aplicação dessas penas a aplicação é indelegável, lembrando disso.
Voltando aqui para o parágrafo único, o prazo para julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Mas o que vem a ser essas diligências que a autoridade julgadora poderá determinar diligências? São outros recursos que a autoridade pode requerer para chegar a um julgamento justo com mais precisão. Então ele pode requerer ali mais audiências ou outros procedimentos extrajudiciais, pode juntar mais documentos, pode pedir sustentação oral ou qualquer outro recurso para que ele venha a tomar uma decisão com mais confiança. Então, o prazo para julgamento é de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Fica livre aí a autoridade julgadora. 193, julgada procedente à revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Ok. Restabelecendo todos os direitos do servidor. Então, em revisão do processo, o servidor fica zerado novamente, até que venha a ter uma conclusão. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Isso seria o cúmulo, né? A pessoa vai lá para tentar melhorar a situação e a situação fica ainda pior. Isso não acontece. Então, é sempre uma esperança para o indiciado, para o julgado já, no caso, né? Dos benefícios. Título 4 dos benefícios. 194. Ao servidor titular de cargo de provimento efetivo é assegurado o regime de previdência social que assegure a si e seus dependentes os benefícios de aposentadoria e pensão por morte nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, além dos benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão. Nos termos do artigo 40, do que trata o artigo 40 da Constituição Federal, anotei aqui, o regime próprio de previdência social, o famoso RPPS, que o servidor estável está submetido. Parágrafo único. Esse RPPS do município será disciplinado na forma de legislação própria. 195. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão ou admitido temporariamente vincula-se ao regime geral da Previdência Social, RGPS, RPPS e RGPS. Tá, então o servidor efetivo, RPPS. E o comissionado, RGPS, Regime Geral de Previdência Social. O comissionado, cargo em comissão, bem fora, cargo em comissão e os agentes temporários. Ao servidor público municipal é assegurada assistência à saúde de caráter facultativo na forma da legislação própria. Isso já tratamos em outro vídeo sobre assistência de saúde que você terá direito. Título 7 das disposições finais e transitórias. Eita, beleza, estamos terminando. O Dia do Servidor Público será comemorado quando? Então, muito provavelmente, coloca aí na sua agenda como feriado. Dia do Servidor, 28 de outubro. 198. Poderão ser instituídos através da lei, no âmbito dos poderes executivo e legislativo, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles previstos nos respectivos planos de carreira. Incentivos é sempre bom, estamos falando de disposições finais e isso são benefícios. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade, redução de custos operacionais. Vai trazer lucro para a administração, o servidor poderá ser reconhecido por isso.
concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecorações e elogios formais. Não é só coisa ruim, viu? Nós estávamos estudando tantas coisas ruins, né? Agora são coisas boas. Assistência ao servidor para cursos de especialização profissional em matéria de interesse municipal. Para quem gosta de estudar, terá oportunidade. Gratificação ou prêmio de produtividade na forma do artigo 39, parágrafo 7º da Constituição Federal. Então, aqui citou a Constituição Federal, né? Então, a gente tem que abrir lá, não tem outro jeito, não. Artigo 39, parágrafo 7º. Na verdade, aqui na Constituição só está citando... Deixa eu ver se o microfone está ok. Tudo certo. Só está citando aqui que lei de iniciativa de cada ente, né, União, Estado, Distrito Federal ou Município, vai disciplinar a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade, treinamento, desenvolvimento, modernização, reaparelhamento, racionalização do serviço público. Inclusive, falou sobre a forma de prêmio, de adicional ou prêmio de produtividade. Então, são os incentivos, né? Gratificação ou prêmio de produtividade. Os incentivos vai vir aí de despesas de economia com despesas correntes em cada órgão. Então, no caso que uma lei municipal vai disciplinar, aí como que vai se dar este incentivo? É isso que está trazendo a CF. 199. Os prazos previstos nesta lei complementar serão contados em dias corridos, exceto quando expressamente previstos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo, incluindo-se o dia do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Bem simples também, os prazos contados em dias corridos, ou seja, inclui sábado, domingo e feriados, né? Somente quando expressamente previsto ocorre a contagem em dias úteis. E como é que se conta? Exclui-se o dia 1º e inclui-se o dia do vencimento. Então vamos supor um prazo aí que vai entre o dia 20/10 até o 23/10, conforme o exemplo escrito em vermelho que vocês estão dando. Então, o que está dizendo aqui é que exclui-se o dia 1º, então exclui da contagem o dia 20 e inclui o dia último, que é o dia 23. Então, entre 20 e 23, coloquei aí 20, 21, 22, 23, são 4 dias, né? Se você fizesse a conta, não daria certo. 23 menos 20 dá 3. Mas como você exclui o dia 1º, é uma subtração normal. Pega a data final 23 menos a data inicial dia 20 e você encontra aí os 3 dias normais, porque está excluindo o dia 1º e incluindo o último dia. Faz a conta normal. Isso é bem fácil, né? Ou caso você queira saber qual é o dia final, aí ó, DF igual a DI mais P. Qual que é o dia final? Você pega o dia inicial e conta o prazo, por exemplo, o dia inicial é dia 20 mais um prazo de 3 dias, o dia final é o dia 23, que conta também. Artigo 200. Por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se eximir do cumprimento de seus deveres. Então, contra a discriminação, mas também ele não pode deixar de cumprir os seus deveres por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. 201. Ao servidor civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, olhando o áudio, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros dela, decorrentes. 1. Ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. 2. Inamovibilidade do dirigente sindical até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido.
esse pessoal se envolve muito em brigas, né? Então ele tem esse direito aqui, ó, de inamovibilidade, o prazo de até 1 ano após o final do mandato. Vai que alguém não gostou dele ali e vai querer mover ele, dentro de 1 ano não pode, até esfriar a situação, né? E parágrafo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a considerar o afastamento de um dirigente sindical para cada entidade representativa das categorias funcionais dos servidores municipais com até 1.000 servidores sindicalizados em toda a administração direta e indireta e mais um sucessivamente para cada 2.000 servidores, além da quantidade inicial de referência. E vigorará enquanto perdurar o exercício do respectivo mandato. Então, Poder Executivo, afastamento de um dirigente sindical para cada entidade. Mas eles não podem, o Poder Executivo pode afastar algum dirigente? Pode. No máximo 1 a cada 1.000 servidores, né? E mais um sucessivamente para cada 2.000 servidores. Então, se for muito grande o quadro, chegar a 2.000 servidores, né? 1 a cada 1.000, né? 1 no caso de 1.000, mais 1 no caso de 2.000. 2 em 2.000. Bem diretamente proporcional. Parágrafo 2º. O pedido de afastamento para os dirigentes indicados pela respectiva unidade de classe dará sem prejuízo do vencimento e das demais vantagens do cargo. Deverá ser protocolizada perante o órgão de recursos humanos respectivo, acompanhado de cópia autenticada das atas de eleição e posse na direção da respectiva entidade e dos documentos que comprovem as condições estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. Então, você vai afastar para que seja empossado esse dirigente sindical. Então, para cada 1.000, você afasta um dirigente. E isso acontece o quê? Sem prejuízo do vencimento e das demais vantagens do cargo. Ele vai trabalhar no sindicato e vai continuar percebendo os seus vencimentos e vantagens. 202 nos dias úteis só, por determinação do prefeito, no âmbito do Poder Executivo e do Presidente da Câmara. No âmbito do Poder Legislativo, poderão deixar de funcionar as repartições municipais ou ter suspensos seus trabalhos. Então, no calendário não é feriado, não é fim de semana, e pode acontecer a suspensão dos trabalhos ou deixar de funcionar as repartições municipais. Pode sim, por determinação das autoridades máximas, né? Prefeito, presidente da Câmara, prefeito ou presidente da Câmara, né? Município não tem judiciário, então só temos aí Poder Executivo, que é o prefeito, e Legislativo, que é o presidente da Câmara, as autoridades máximas. 203, salvo previsão expressa em lei ou instrumento de convênio celebrado pelo município, em que poderá ser adotado o regime de consolidação das leis do trabalho. As contratações por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público serão realizadas mediante processo seletivo, adotando seu regime administrativo, na forma de legislação específica, em vinculação ao regime geral de previdência social. Então, contratações por prazo determinado, os trabalhos temporários. Quais regimes? Convênio, né? Mediante as regras da CLT e vinculação ao RGPS. Parágrafo único. O processo seletivo somente será inexigível nas hipóteses em que devidamente caracterizada e comprovada em processo administrativo formal a urgência da contratação que inviabilize a realização do certame. Então, a regra é a ocorrência do processo seletivo, mas em caso de urgência devidamente caracterizada, comprovada, aí você poderá
fazendo um processo mais sumário. 204. As normas gerais desta lei complementar são extensivas no que compete ao pessoal das carreiras do Magistério Público Municipal e da Guarda Civil em Indaiatuba, regidos por estatutos próprios. Então veja que, apesar do Magistério Público e da Guarda Civil ter os seus próprios estatutos, muitos detalhes, muitas situações, eles também vão utilizar a LC 45 para reger as suas carreiras. 205. A critério da administração pública municipal, o servidor que estiver regularmente matriculado em curso de nível superior poderá cumprir parte de sua jornada de trabalho em atividades correspondentes à sua habilitação, a título de estágio obrigatório, nos termos da legislação federal aplicável, com direito apenas à remuneração de seu cargo efetivo. Veja que bacana isso daqui, ó. Tem um servidor, vamos supor, de ensino médio, está fazendo a faculdade, né? Está fazendo ali um bacharelado, ou sei lá mesmo, uma licenciatura, e ele precisa de fazer ali o seu estágio obrigatório. O que acontece? Ele pode utilizar parte de sua jornada de trabalho em atividades correspondentes à sua habilitação. Isso percebendo a sua remuneração normal do cargo, embora não esteja trabalhando todo o período nesse cargo, mas parte dele é no seu cargo e parte no estágio. Mesmo assim, ele recebe a remuneração normal. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, caberá à instituição de ensino assumir integralmente o seguro obrigatório contra acidentes pessoais. Então, como eu disse, a lei tem que pensar em tudo, né? Até acidentes pessoais ali, ó, o seguro obrigatório está exercendo outra função, mas ainda continua assegurado. 206. Os dispostos nos parágrafos 2, 3, 4 do artigo 75 dos artigos 95 a 99 aplica-se aos períodos aquisitivos de férias e licença-prêmio que se completem a partir da vigência desta lei complementar, aplicando-se as regras anteriormente vigentes aos períodos aquisitivos já completados. E aqui não tem jeito não, a gente precisa voltar ao artigo 75 que trata a respeito das férias e ver ali o parágrafo 2º, 3º e 4º. Bom, o segundo diz que não terá direito a férias o funcionário que durante o período aquisitivo aí gozar das licenças previstas, por mais de 15 dias ou afastar-se na forma dos artigos. Aí, caso você não lembre, terá que voltar onde eu falei sobre isso. Gozar das licenças previstas nas seções desse artigo por período superior a 180 dias, consideradas distintamente licenças decorrentes de acidente em serviço, doença ocupacional ou doença infectocontagiosa, que obriga o servidor a afastar-se de suas funções. E também tiver faltado injustificadamente ao serviço por mais de 15 dias, inclusive se decorrente do cumprimento de pena de suspensão, ainda que convertida em multa. E tiver cumprido pena de suspensão superior a 10 dias. Parágrafo 3º. O período de férias será reduzido para 20 dias se o servidor, no período aquisitivo, tiver considerados em conjunto mais de 10 faltas abonadas justificadas e injustificadas. 2. Gozar das licenças previstas nas seções 2 e 3 do capítulo 4 deste título por período superior a 30 dias, salvo na hipótese de acidente em serviço, doença ocupacional ou doença infectocontagiosa que obriga o servidor a afastar-se de suas funções. E o 4º, consideram-se incluídas entre as faltas de que trata o inciso 1º do artigo 3º deste artigo, do parágrafo 3º deste artigo, as faltas legais de que trata o Estatuto do Magistério Público Municipal e as ausências decorrentes do cumprimento de pena de suspensão inferior a 10 dias, ainda que convertida em multa. Liga o automático aí e fica tranquilo quanto a isso, tá? E creio que eles não vão querer complicar tanto assim
nas suas questões? Não. Então vamos voltar ao 206. Ele fez essas citações, né, os dispostos nesses, aplica-se aos períodos aquisitivos de férias, licença, prêmio que se completem a partir da vigência desta lei complementar, aplicando-se as regras anteriormente vigentes aos períodos aquisitivos já completados. Parágrafo 1º. A concessão das licenças prêmio já adquiridas e não gozadas ou convertidas até a data de entrada em vigor desta lei complementar observará o seguinte. Vamos aí. Falar de licença prêmio já adquiridas e não gozadas. Antes, ou seja, antes da adquiridas, antes da entrada em vigor desta lei. O que vai acontecer com elas? As licenças adquiridas antes do 1º de outubro de 2009, lembrando que essa lei aqui é de 2018, tá? Poderão ser gozadas ou convertidas integral ou parcialmente em qualquer tempo, nos termos da legislação aplicável à época da aquisição de direito. Então, a qualquer tempo. As licenças adquiridas no período de 1º de outubro de 2009 a 13 de dezembro de 2010 poderão ser gozadas integralmente convertidas parcialmente nos termos do artigo 159 da Lei Complementar 14.02.75, com a redação dada pela Lei 5.652 de 2009, a qualquer tempo, podendo ser indenizados os períodos não gozados ou convertidos por ocasião de aposentadoria. Então veja interessante aqui o adicional, esse finalzinho aqui que eu coloquei grifado em verde, podendo ser indenizados os períodos não gozados ou convertidos por ocasião de aposentadoria. Recebe em indenização, provavelmente em pecúnia, né? As licenças adquiridas após 14 de dezembro de 2010 deverão ser gozadas integralmente antes da aposentadoria. Assegurado ao servidor a opção pelo recebimento do prêmio em pecúnia previstos no artigo 159, 14.02.75, com a redação dada pela LC 11 de 2010. Ok. Após 14 de dezembro, vai ter que ser gozados integralmente antes da aposentadoria. Apenas nas hipóteses de exoneração ou falecimento do servidor, as licenças de que tratam os incisos do parágrafo 1º, adquiridas e não gozadas ou convertidas em pecúnias, poderão ser indenizadas. Então, para converter em pecúnia, né, nas hipóteses de exoneração e falecimento, somente nessas hipóteses, essas licenças poderão ser convertidas em pecúnia. 207. Fica assegurado aos servidores que tenham sido nomeados para cargo efetivo no município antes da vigência desta lei complementar o direito à revisão dos valores já incorporados com fundamento na LC 11 de 2010 e suas alterações em razão de percepção de verba de representação, função gratificada, gratificação do regime especial do trabalho ou da diferença da remuneração, para adequá-los à razão de 1/8 por ano de efetivo e ininterrupta percepção das vantagens, aplicando-se o disposto nos parágrafos do artigo 52 desta lei complementar. Então, no caso aqui dessa percepção desses tipos de gratificações, né, de vantagens, verba de representação, função gratificada, gratificação de regime especial do trabalho, diferença de remuneração, eles recebem a razão de 1/8 por ano de efetiva e ininterrupta percepção das vantagens, aplicando-se o disposto no artigo 52. É a forma como é aplicada, né? É 1/8, diferente do que está no artigo 52, que você vai ver aí, se eu não me engano, é 1/12. Mas vamos lá para o artigo 52 para mostrar na tela.
Veja aí está o artigo 52, fala sobre a forma de incorporação ao patrimônio do servidor público dessas vantagens. A cada ano, ininterrupto e completo de efetiva percepção das vantagens pecuniárias legalmente autorizadas, inclusive pelo exercício de tal, que não é o mesmo caso do que estávamos tratando, o valor correspondente a tanto. Aqui no caso, não é um 12avos não, é um 15avos da vantagem, ou da diferença da remuneração até o limite de 100%. Então, a incorporação ao patrimônio, ela ocorre de forma parcial, não recebe a incorporação assim de uma vez, não. A cada ano de ininterrupto e completo efetivo, né, desse tipo de trabalho que dá origem a esse tipo de vantagem, você vai recebendo aí cumulativamente. No primeiro ano, então, como eu coloquei aqui, não sei se vocês estão lembrados, no caso aqui... Ops, houve um barulho, mas tudo bem. No caso aqui, no primeiro ano, um 15avos. Né? Vamos supor que a vantagem seja só de R$100. Né? Em 15 anos, o valor correspondente a 15avos da vantagem da diferença, até 100%. Aí você recebe um 15avos, depois mais 2 15avos, depois 3 15avos, até integralmente 15 15avos, né? Vamos voltar lá. Estamos aqui de volta no 207 e, no caso aqui não é um 15avos, estamos tratando de verba de representação, função gratificada, gratificação de regime especial de trabalho, ou de diferença de remuneração. Aqui você vai receber 1/8avos, ou 1/8 por ano de efetiva ininterrupta. Dessa forma que eu disse, a cada ano. Primeiro ano, 1/8, segundo ano, 2/8. Lá no 8º ano você chega a 100%, que é 8, que são 8/8. Parágrafo 1º. Caberá ao Serviço da Previdência, Assistência e Saúde dos servidores municipais de Indaiatuba, CEPREV, promover a revisão dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte concedidos, calculados sobre a última remuneração do segurado, a fim de adequá-los com base no disposto no caput. Estamos falando de revisão de benefícios. Tenho que colocar aqui. Estamos falando de revisão dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Então, no caso de aposentadoria, o servidor, no caso de pensão por morte, a família vai se ver com a CEPREV. Elas que vão calcular aí em cima da última remuneração, ou seja, a maior remuneração possível. Parágrafo 2º. O valor revisto a título de parcelas incorporadas de que trata, geralmente, a maior remuneração possível. O valor revisto a título de parcelas incorporadas de que trata, este artigo não poderá ser superior a 100% da vantagem que o servidor estiver percebendo na data da vigência desta lei complementar, ou do valor da vantagem que tiver servido de base de cálculo da incorporação. Então, vai aumentar? Vai, né? Mas não pode ser uma revisão que dobre, né? Mais do que o dobro da vantagem que o servidor já vinha recebendo. Exclusivamente para os efeitos do disposto no caput deste artigo em relação ao último período de incorporação, será considerado ano completo o período superior a 11 meses e 15 dias. Caput do artigo. Em relação ao último período de incorporação. Então, o que está disposto? Aquela questão do 1/8, 2/8, 3/8, até o 8/8. Está falando do último período aquisitivo, que é exatamente o 8/8. Então, não precisa exatamente completar os 12 meses. Passou 8 meses e 15 dias, já é considerado
o período completo, ano completo. Parágrafo 4º. A revisão prevista no caput e no parágrafo 1º deste artigo será efetuada com efeitos financeiros a partir da data da vigência desta lei complementar. Legal. Efeitos financeiros atualizados de acordo com a vigência. O disposto nesse artigo e no artigo 52 dessa lei complementar não se aplica às gratificações previstas na Lei 4838 e na Lei 5550. Não tem jeito, tem que verificar o que essas leis falam. Um momento. Pronto, já consultei aqui as leis e é o seguinte. Se você está vendo aí o quanto estamos trabalhando e reconhece o nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, porque acabamos de consultar aqui as duas leis de que trata esse parágrafo 5º e, basicamente, por que é que não se aplica esta lei complementar a este caso? Porque é um caso específico direcionado a cargos de médico ou médico da família, ocupantes de cargos de enfermeiro ou enfermeiro da família também. Basicamente, a Lei 5550 de 2019, ela apenas modifica a Lei 4838, tratando do mesmo tema que é o Programa Saúde da Família. Ele traz aqui vantagens específicas, bem determinadas, que não caem no seu concurso, só está sendo citado. Então, se falar dos cargos de médico e de enfermeiro, tem lei própria e não se aplica a esta lei complementar. É isso. 208. Caberá ao município de Indaiatuba, suas autarquias e fundações públicas. Deixa eu olhar o áudio novamente. Com efeitos financeiros a partir da vigência desta lei complementar, cessar a pagamento das vantagens pecuniárias que estejam em desacordo com as disposições desta lei complementar, inclusive decorrentes da legislação por ela revogada. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar serão suportadas por dotações próprias do orçamento vigente e dos exercícios subsequentes suplementadas, se for necessário. E ficam revogadas as disposições em contrário, e aí ele já listou várias normas que têm disposições que foram atualizadas por esta lei complementar. E esta lei, então, entrará em vigor em 1º de março de 2019. Apesar de ser de 2018, ela entrou em vigor em 2019. E fica aí terminado aos 20 de dezembro de 2018, ali, Prefeitura de Indaiatuba, assinatura do prefeito e finalmente terminamos. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, caso vocês tenham usufruído desse trabalho e queiram contribuir para o crescimento deste canal de forma financeira. Como vocês percebem, eu não estou aparecendo, porque para eu aparecer eu preciso de melhorar aqui o setup, que fala, né? Melhorar aqui a qualidade dos equipamentos. Caso você queira colaborar com esse trabalho, eu vou pedir que vocês, vou deixar aqui, porque isso daqui é uma contribuição espontânea. Você poderá mandar aqui nesse Pix Cola, que decola, é um Pix por e-mail, tá? Cola que decola, gmail.com. Certo? Então fica aqui com a sua contribuição. Usarei para melhorar aqui a qualidade e também, quem sabe, futuramente aí aparecer para as aulas na câmera. Eu espero que isso tenha colaborado muitíssimamente com o aprendizado desta norma, tanto para a sua aprovação, quanto para usos posteriores aí que você vai estar trabalhando, e essa lei rege toda aí a sua vida funcional, e você pode vir aqui consultar esses vídeos para melhorar ou esclarecer algum entendimento.
Muito obrigado pela sua confiança, pela atenção, desejo sucesso e boa sorte. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e continue no canal para novidades. Um grande abraço e até a próxima!